Oi, eu sou o Leandro e esse é o Vai Leandro. Esse vídeo é para você que tem ascendente em Gêmeos e quer se conhecer um pouquinho mais. Vou compartilhar com vocês o meu conhecimento e as minhas reflexões em relação a esse arquétipo que é super curioso. Não é tão fácil assim de explicar Gêmeos porque tem essa questão da dualidade, trava um pouco a nossa cabeça quando a gente pensa no signo de Gêmeos e a sua energia. Mas é fundamental para você que tem esse ascendente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Afinal, o ascendente é um dos aspectos mais importantes do nosso mapa, é um dos pontos, mais importantes do mapa. Por quê? Junto com o Sol, com a Lua e com a casa 10, eles formam o que a gente chama de eixo do caráter. Faz parte da sua personalidade, então se você quer se conhecer um pouco mais, esse vídeo é para você, fique aí. Antes de começar esse vídeo, de fato, só um recadinho bem rápido. Pode ser que durante aqui a exposição, falando sobre o signo de Gêmeos, eu fale assim, a pessoa de Gêmeos, o geminiano, etc. Ou até mesmo a pessoa com ascendente em Gêmeos. É pura força do hábito, tá, gente? Porque às vezes a gente acaba falando do arquétipo e fala o geminiano, a geminiana, mas a intenção aqui, o foco é para vocês, pessoas com um ascendente em Gêmeos. A energia do signo, o arquétipo do signo, ele é igual, não muda. O que muda mesmo é a modulação dessa energia em diferentes aspectos do nosso mapa. Então, no Sol vai ser uma pegada mais da alma, aquilo que você é em essência. Na Lua tem a ver com suas emoções, então a gente trabalha mais o lado emocional. E o ascendente está falando do quê? Dessa prática do signo, por assim dizer. O ascendente ele é muito visível, muito visado também, justamente porque é a forma como as pessoas nos enxergam. Na verdade, isso é uma consequência, A gente se comporta de determinada forma e as pessoas olham pra gente, enxergam esse comportamento e dizem que nós somos assim. Então, a gente expressa, se manifesta dessa forma no mundo. Por isso que é tão mais fácil e muitas vezes as pessoas costumam identificar o signo ascendente muito antes do Sol e da Lua, justamente porque é o que está na cara. E mesmo dando essa pequena explicação sobre o que é o ascendente, você ainda ficou na dúvida, não tem problema, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico isso com mais detalhes. Então eu vou dando mais exemplos, vocês podem clicar no linkzinho que vai aparecer aqui em cima, assistir esse vídeo primeiro e depois voltar para cá. Aí você vai conseguir absorver esse conteúdo com muito mais profundidade. Falar do signo de Gêmeos é complicado porque a gente está falando da dualidade. E a dualidade é um aspecto, assim, é um conceito que a gente sabe, que afinal a gente consegue perceber as diferenças, os opostos, os polos que são diferentes, só que a gente se apega muito a uma coisa e exclui a outra, como se as duas partes, as duas faces da mesma moeda não fossem integradas, não fossem partes do todo, sabe? A gente geralmente separa uma coisa da outra e cada um habita em algum lugar e elas não se conversam, elas não se comunicam. Então é difícil para a gente entender a dualidade. O Yin e o Yang é uma figura, possivelmente vocês conhecem, e que fala não dessa dualidade de separação, mas justamente dessa integração. Eu vejo o Yin e o Yang mais como integração do que separação. Porque é uma coisa composta na outra. Então, uma necessita da outra. E isso aqui faz o todo. Então, é um pensamento um tanto abstrato e as pessoas podem agarrar um pouco nisso, porque é necessário ter essa percepção para compreender, sem preconceitos, o signo de Gêmeos. Uma das leis do Kybalion, uma das leis herméticas, é a de polaridade. E lá fala que tudo tem o seu duplo e que todas as coisas têm dois polos. E esses polos, eles são da mesma natureza, porém a diferença deles é apenas em grau. Por exemplo, o amor e o ódio. O amor, ele está aqui, e o ódio está aqui. Então são dois opostos. Porém, estamos falando de sentimentos. Eles possuem a mesma natureza, porém diferentes em grau. Então no amor nós temos uma vibração muito sutil, muito radiante, muito alta, e no ódio nós temos uma vibração baixa, ou seja, até o alto e o baixo, também são opostos. Porém, estamos falando do quê? De nível, certo? Alto, baixo. A gente pode trazer isso para um exemplo mais prático. Por exemplo, temperatura. Temperatura é a natureza. Então nós temos o grau mais alto, como por exemplo o quente, 100 graus, e temos o menos 100 graus, ou seja, frio. Estamos falando de temperatura, a diferença mesmo é só em grau. Só que isso é um tanto subjetivo, por quê? A partir de qual ponto, de qual referência é frio e é quente? Eu moro em Minas, uma cidade do interior, onde aqui faz mais frio do que em outros lugares de Minas, por exemplo, mais para o norte. Então, estando em Minas, sei lá, 22 graus é uma temperatura
agradável. Eu posso estar sentindo até um pouquinho de frio com 22 graus. Só que se eu for falar com uma pessoa lá de Porto Alegre, ela vai falar, Leandro, 22 graus? Meu Deus, tá o verão, ó, sol a pico, morrendo de calor com 22 graus. Só que se eu conversar com uma pessoa lá de Recife, ela vai falar o quê? Leandro, 22 graus, que inverno, que geada que tá fazendo. Então são diferenças de percepção, entende? Depende muito do observador. Qual que é a base de comparação? Quem que é que está sentindo frio, quem que é que está sentindo calor? E eu digo isso para que a gente tenha um pensamento mais subjetivo em relação às coisas, que a gente está enxergando sempre de um ponto de vista e que a gente nunca tem a visão geral do todo, a gente nunca tem a visão de Deus, por assim dizer, né? A gente se julga muito correto em várias ações, em vários pensamentos, mas a gente não sabe, de fato, o que se passa com a pessoa que estamos julgando, o que se passa com a gente mesmo, crenças antigas, talvez até inconscientes que modulam essa percepção que nós temos. Então a gente nunca tem, de fato, certeza e nunca tem domínio sobre todas as variáveis que existem. Por isso que julgar não é legal, porque a gente nunca sabe se estamos sendo injustos de fato. E o que isso tem a ver de fato com Gêmeos, por assim dizer? Gêmeos é esse signo da dualidade, tanto é que a gente encontra várias figuras, várias representações de dois homens, duas mulheres, é o número romano 2, então são dois pauzinhos assim, né, dois palitinhos conectados. Fala dessa dualidade, é o 2, é o duplo, sempre. Logo, a mente da pessoa que tem ascendente em Gêmeos é uma mente dual. Com tanta informação que ela absorve informação dos dois lados. Então, ela aprende sobre esse ponto de vista, e o outro ponto de vista, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. E aí, como que eu decido, né? E aí, o que eu faço? Porque eu estou entendendo esse ponto de vista, faz sentido, mas também estou entendendo isso aqui. Então, não é gostosinho, não é confortável a mente de uma pessoa que tem ascendente em Gêmeos. Por quê? Porque ela tem essa visão ampla das coisas, entende? E muitas vezes é difícil conciliar essas informações tão opostas. Lembra que eu disse para vocês das polaridades? Pois é, às vezes tem uma coisa que é muito chocante em relação à outra. Tudo isso habita na mente de uma pessoa com ascendente em Gêmeos, mais do que as outras. Por quê? Porque geralmente a gente tem essa tendência, como eu falei lá no início do vídeo, de pegar um ponto e falar, minha opinião é essa, eu tenho pensamentos, opiniões bem fixas, bem firmes. A gente pega ali e faz um recorte. A pessoa que tem ascendente em Gêmeos, ela muda muito de opinião, ela às vezes fala uma coisa agora e ela nem percebe, mas uma semana depois, ou nem isso, às vezes bem antes, ela já está com um outro pensamento. Muita gente pode falar assim, caramba, a pessoa tem ascendente em Gêmeos, é uma pessoa instável, é uma pessoa mentirosa. Porque afinal, ela fala uma coisa, depois fala outra. A questão é, a pessoa que tem ascendente em Gêmeos, ela está sempre usando filtros. E novos filtros vão sendo acrescentados, novas reflexões. Então sim, semana passada ela tinha uma opinião porque era o conhecimento, era a bagagem e de informação, de conteúdo que ela tinha. Hoje, ela já pegou uma outra opinião, ela já conversou com uma outra pessoa, ela estudou, ela refletiu sozinha com a cabeça dela e viu que não, peraí, tem algo a mais aqui, então mudou. Tudo certo. Para ela, tá tudo certo. Para as pessoas é um pouco difícil, porque tem uma tendência a achar uma verdade absoluta e seguir ela até o fim. Tem uma tendência a solidificar as coisas e não abre opção nenhuma para divergência, para poder discordar, para poder falar, não, mas espera aí, tem esse ponto de vista aqui também, a gente não está considerando isso. Vamos ampliar? Então, para muitas pessoas, isso pode ser um desafio, né? Lidar com pessoas com ascendente em Gêmeos ou que tenham essa mente não de sou o dono da verdade, mas estou construindo essa visão da verdade constantemente. Senão, eu posso pecar em pegar apenas um fragmento da verdade. Isso aqui nunca será a verdade absoluta. Eu tenho que ver tudo. Imagina instantamente uma pessoa com ascendente em Gêmeos. Independente se o seu Sol está em signo de terra, em Capricórnio, ou uma Lua, sei lá, em Virgem, que são signos mais pragmáticos, são signos mais com foco, né? A terra, esse elemento de rigidez, que fala muito sobre estabilidade, de coisas que não se movimentam tanto, tem que ser lento e gradual, pautado mesmo por linhas tangíveis. Tudo isso perde um pouco essa essência quando se tem o ascendente em Gêmeos. Porque Gêmeos é o oposto disso. Gêmeos é o movimento, é a troca, é a espontaneidade,
é a conversa, é mesmo, ó, ligado no 220. Então, independente de Sol, Lua e do Sol, tendo esse ascendente, você vai ser uma pessoa mais sociável, você vai ser uma pessoa mais aventureira, você vai ser uma pessoa inquieta pra caramba, com os olhos assim curiosos para poder entender as coisas, conversar com as pessoas e por aí vai. A informação é de fato muito importante. Então é muito interessante analisar dessa forma. E tem gente que acha que apenas o signo solar dela é que vale alguma coisa. Ela está esquecendo da Lua, está esquecendo do ascendente e também do meio do céu. Quando a gente levanta algumas outras características sobre Gêmeos, em relação ao seu regente, elemento, modalidade, tudo isso que eu tô falando fica ainda mais claro e não tem como ser diferente, sabe? Tipo, não tem como uma pessoa com ascendente em Gêmeos não trazer algum desses aspectos, sabe? E é difícil você falar assim, não pode ser assim, tem que se controlar e tem que ser assim, assado, botar numa caixinha a pessoa com ascendente em Gêmeos. Não vai rolar, meu anjo, isso é a energia dele, entendeu? O arquétipo do signo. Se fosse para ele ser assim, ele viria um taurino, viria um virginiano, viria uma pessoa, sei lá, com alguma modalidade fixa, elemento mais sólido, terra. Não, veio com ascendente em Gêmeos, alguma missão? Tem, certo? Algum aprendizado? Tem, para essa pessoa poder absorver. Vamos começar pelo elemento, então. Ar. O ar é isso aqui, ó. Você pega o ar, não pega o ar, né? O ar tá aí, nos preenche, a gente não enxerga, mas ele tá aqui presente o tempo todo. Começando por aí. Volátil, invisível e não tem uma forma definida. Ele assume a forma do ambiente onde ele está. É assim? Então, já dá para entender um pouco das características de Gêmeos. Um signo volátil, um signo que flui, leve como o ar. Depois nós temos ainda a modalidade, que é a forma como essa energia meio que se comporta. Além de ser do ar, é mutável. A adaptabilidade muda constantemente. Uma constante é a mudança. Então está sempre mudando. Bateu uma brisa, opa, tô indo, e foi. Entendeu? Pessoas com ascendente em Gêmeos mudam também, tem essa facilidade de mudar, até porque não tem resistência, é o ar. Então, ó, bateu uma brisa, a pessoa foi, literalmente. E temos o regente, que é um só, que é Mercúrio. Mercúrio é o planetinha que está ali, ó, mais próximo ao Sol. E ele é, obviamente, o que tem a órbita mais rápido, porque ele está, ó, naquele magnetismo ali, naquela gravidade, puxando ele, então ele gira muito mais rápido do que todos os outros. Quer comparar, por exemplo, um Mercúrio com um Plutão? Diferença absurda, né? Ali na órbita que ele faz em torno do Sol. Então, rapidez, movimento, agilidade. Um planeta ligado no 220. Tem mais 220? Então bota aí. E por conta desse ritmo, que é muito acelerado, a pessoa com ascendente em Gêmeos, ela tem que tomar cuidado com a saúde dela, de uma forma geral. Signos do ar, especialmente. Eu tô falando aqui de pessoas, tá? Então pode ter Sol, pode ter Lua, pode ter ascendente, pode ter vários planetas em signos de ar, que é o quê? Gêmeos, Libra e Aquário. Esses signos, eles por si só são de elemento ar, eles têm uma forma de lidar com as coisas muito mental, certo? Então, o cérebro dessas pessoas é fritado. São pessoas que têm uma capacidade absurda de processar informação. Isso é fantástico porque elas são geralmente muito inteligentes, captam as coisas muito rapidamente, assim, um estalo, entendeu? Só que essa atitude, se não tiver cuidado, ela não é sustentável, porque tem desgaste, tem ansiedade, tem pensamento acelerado, a pessoa não consegue focar. Então, tudo tem, né, os seus polos. Quando tem excesso é um problema, tem que equilibrar isso aí. E em Gêmeos, isso fica muito claro, porque é um signo extremamente excitável. O sistema nervoso, os nervos da pessoa com ascendente em Gêmeos é a flor da pele, são a flor da pele. Então, são pessoas que elas constantemente se afetam pelas situações ao redor delas. Então as coisas deixam ela irritadas, deixam ela impacientes, mudam o humor dela com frequência, são os altos e baixos. Essa instabilidade de Gêmeos, do ar, da mutabilidade, desse ritmo mercuriano, faz com que essas pessoas tenham um comportamento que oscila, tá? Então, se você fala assim, Leandro, eu tenho ascendente em Gêmeos, e olha, é uma montanha-russa, meu filho. E eu achei que isso era coisa, sei lá, de câncer, porque câncer é emoção. Sim, só que são diferentes formas de ver. Câncer está voltado para as emoções, então altos e baixos emocionais. Já Gêmeos, inicialmente, aonde que mexe? No intelecto, na cabeça, nos pensamentos. Então os pensamentos fazem assim,
Pensamento gera emoção, emoção gera sensação física, mais pensamento, retroalimenta esse rolê todo. Então, da onde que parte é um pouco diferente para cada signo, especialmente quando a gente fala de água e ar, emoção e razão. Então, tem essa diferença, mas a instabilidade também acontece. Em resumo, tem que tomar cuidado com a sobrecarga de estímulos. E estímulo é tudo, gente. Se você for uma pessoa que tem ascendente em Gêmeos e está num ambiente tumultuado, com muita luz, com câmera, com microfone, com celular, uma baguncinha aqui do lado, automaticamente a natureza da pessoa com esse ascendente é trocar o foco dela instantaneamente por segundo, assim. Ela vai percebendo. Então é difícil para ela focar às vezes. São tantos estímulos e automaticamente ela quer absorver, perceber todos eles. Por uma questão arquetípica. Tem que tirar momentos ali para poder falar, opa! Não, hoje não, mundo. Hoje não. Bom, eu trouxe aqui as questões que são um pouco mais delicadas em relação ao ascendente em Gêmeos. Obviamente, gente, tudo que eu tô falando aqui tem que ter filtro, tá? Não é verdade absoluta, até porque você não é o arquétipo puro do signo. O que isso quer dizer? Mapa astral, tá? Você tem o ascendente em Gêmeos, então maravilha. Quer dizer então que todas as pessoas que têm o mesmo ascendente que você vão agir da mesma forma, o mesmo padrão certinho de comportamento? Não, depende. Depende se tem outros planetas ali no ascendente, aonde é que está Mercúrio, porque afinal Mercúrio é que rege o signo de Gêmeos. A casa, o signo onde ele está, mescla essa energia com o seu ascendente. Os aspectos, quadratura, sexto, trígono, oposição, tudo isso mescla a energia, pode criar conflitos, pode criar bloqueios ou pode criar sinergias muito poderosas. Exemplo bem básico, você aí tem ascendente em Gêmeos, comunicativo, expansivo, etc. Só que seu Mercúrio, que é o planeta regente de Gêmeos, está onde? Em Touro, na casa 4. Casa 4, família, ambiente familiar ali, né? O núcleo familiar. Isso tem muito a ver com Gêmeos? Nem tanto, porque Gêmeos está mais para fora, né? A troca, é o mundo, por assim dizer. Então já dá uma misturada e já não vai ser uma pessoa assim tão da rua. E ainda tem também o Mercúrio em Touro, que é um signo o quê? Lento, procrastina às vezes, tudo para ele tem que ser no ritmo dele, que geralmente é o quê? Devagar, tem que ter estrutura, tem muita força de trabalho, mas também tem todo esse ritmo que é bem desacelerado em relação ao signo de Gêmeos. Obviamente, o seu ascendente vai ser esse aí? Não vai, porque está mesclando outras energias. É por isso que, na tentativa das pessoas ensinarem a astrologia, justificarem signos, as outras falam assim, mas isso não tem a ver comigo. Obviamente, porque tem todo um mapa astral. Por isso que o mapa astral é o que deveria ser feito desde o começo, para a pessoa entender a complexidade do negócio e não achar que a astrologia é só horóscopo de revistinha. Né, galera? Então me ajuda aí. Bom, mas vamos agora para uma parte um pouco mais óbvia, talvez, sobre essas características do signo de Gêmeos, que você deve ter ouvido falar por aí. Como que vem a autoafirmação? Ou seja, como que a pessoa com ascendente em Gêmeos, ela se sente segura, se sente forte e integrada com ela e com o propósito dela, porque o ascendente é esse caminhar. Então, quando a pessoa está nesse caminho e ela está seguindo do jeito, no estímulo, no ritmo dela, ela se sente mais confiante, mais segura. Então, a comunicação. A fala, muitas vezes, mas não só a fala, né? Porque tem pessoas que não falam, que são mudas. Então, como que acontece a comunicação de uma pessoa com ascendente em Gêmeos? Comunicação é muito mais do que fala. Então, pode ser por arte, pode ser por uma expressão escrita mesmo, você escreve, pode ser por língua de sinais, pode ser por qualquer tipo de comunicação. Gêmeos fala de comunicação. Qual que é a forma? Aí indifere. Comunicação de uma forma geral, tá? Esse relacionar com o outro também geralmente é bem importante, porque é através, né, dessa troca que a gente aprende e absorve novas coisas e a cabeça vai só crescendo, né? A pessoa com ascendente em Gêmeos vai ficando com um cabeção de tanta informação. Mas o que? As novidades. É um signo que está buscando sempre algo novo. Coisas que já estão batidas, demodé, sabe? Tipo, eu já sei disso, mas não tem nenhuma informação nova, não tem nada assim diferente, uma coisa curiosa assim para poder me contar. Não? Uma novidade? Nada? Poxa, bad, hein? Vou ali conversar com outra pessoa. Tchau. E como que as pessoas enxergam alguém com ascendente em Gêmeos? Tudo isso que eu já falei, fica bem claro porque é um ascendente expressivo. Mas vamos lá. As pessoas enxergam você
uma pessoa questionadora, que não se contenta só com respostas prontas, ela quer entender a origem e vai buscar e vai investigar, essa mente curiosa. São pessoas sociais, isso inevitavelmente, por mais que você tenha um sol, uma lua que seja mais travado, isso aí te faz uma pessoa mais sociável, mais agradável também e muito adaptável, ou seja, pode estar falando com uma pessoa de um cargo tal até o dono da empresa, enfim, não importa. A pessoa que tem esse ascendente, ela tem uma comunicação aberta e ela consegue transitar por qualquer lugar, qualquer grupo, qualquer, sabe? Inclusive pessoas que têm esse ascendente ou tiver algum aspecto ali com casa 11 forte, geralmente podem atrair uma coxa de retalhos de amigos. Sabe, é o amiguinho da banda de rock com o outro que é do canto da igreja, e aí tem aquele da física quântica que ele conheceu esses dias, e ele tá fazendo uma aula também de culinária, então junta essa turma toda numa mesa e vira uma coisa louca, né? É basicamente isso. Eu me conectei com outra pessoa, gostei dela, estamos trocando, é isso, entendeu? Vou ter um padrão certinho de amigos, só gente assim, que coisa pobre. Vamos enriquecer isso aí, ó, conhecimento, troca, coisa maravilhosa de Deus. Geralmente as pessoas também enxergam assim, gente, tem formiga nessa calça, não tem condição, a pessoa não para quieta, ela tá sempre andando, tá sempre em movimento, e tá aqui, tá ali, então essa energia é muito Gêmeos. E geralmente quem tem esse ascendente também pode se sentir um tanto inquieto, assim, de querer levantar, de gostar de espaços abertos, de ter liberdade geográfica, liberdade emocional e também liberdade intelectual. O ascendente, como eu disse para vocês, é essa postura. Eu sou assim, é assim que eu caminho, esse é meu estilo, essa é a minha verdade, e se afirma dessa forma. Quando a pessoa tem o ascendente em Gêmeos, que tem infinitas possibilidades, infinitos interesses, e é muito difícil focar, ter um objetivo claro e seguir aquilo com perseverança. Difícil demais. Então, esse caminhar é um caminhar meio assim, não é uma linha reta igual alguns outros signos, por exemplo, que são mais, né, determinados e vão até o fim. O caminhar de uma pessoa com ascendente em Gêmeos é assim, sobe, desce, vai para lá e volta. Isso é incrível e também é um tanto complicado. Por quê? É bom porque a pessoa sempre vai ter portas abertas, ela sempre vai ter uma criatividade para poder solucionar os seus problemas, vai estar em movimento, que é uma coisa que ela gosta, porém isso gera instabilidade, isso gera talvez um sentimento de falta de pertencimento. Caramba, nunca finalizo as coisas. Meu Deus, eu estou, né, numa fase onde eu deveria ter um pouco de estrutura, ainda estou assim, né, sem saber o que eu quero, e quero isso, quero aquilo, quero tudo, e a dualidade, por aí vai. Isso aí pode gerar alguns conflitos na vida, a pessoa pode pagar alguns anos de terapia, mas pelo menos, né, eloquente ela é. Ela vai conseguir expressar sem problema o que ela sente e o que ela está pensando. Então, a manifestação, pelo menos a vazão disso acontece, né? Quando eu penso em Gêmeos, me vem um pouco a imagem do beija-flor, sabe? Uma criatura graciosa, leve, você olha para ela, você não consegue visualizar as asas batendo de tão rápido e muito ágil. Ela tá numa flor, tá em outra, tá em outra, tá em outra e de repente foi embora. Quem tem esse ascendente tem esse jeito meio beija-flor, de vai, quando vai ver, já foi. Agora, esse negócio também de beija-flor, isso para o bem e para o mal, né? Porque tem também a tendência de fofoca um pouquinho aqui, pega um caso ali e conversa com outro aqui e no fim tá sabendo dos podres de todo mundo, né? Essa é a parte que eu diria assim da maledicência da pessoa que tem ascendente em Gêmeos. Tem que tomar cuidado para não gerar karma, tá, queridos? Porque, realmente, às vezes tem coisas que não precisam ser ditas, que vai causar sofrimento no outro. Tem informação, é difícil, vocês vão custar a entender, mas enfim, tem informação que ela não precisa ser passada para frente, entendeu? Seja curioso, não fofoqueiro. A pessoa curiosa, ela absorve a energia para ela, daquela informação e fica assim, caramba, sei de tudo, só pra mim só. Agora a pessoa fofoqueira, ela é generosa, né? Porque ela pega a fofoca e ela quer compartilhar com os outros, no pensamento da pessoa que é fofoqueira, né? Não, mas informação tem que ser passada pra frente, não. Tem coisa que a gente guarda, segura, a gente é um pouco egoísta com essa informação. Não vai ficar pra mim, porque não vai fazer bem pros outros se eu contar. Então, quer saber uma informação? Aonde você vai procurar? A pessoa com ascendente em Gêmeos ou que tem Sol em Gêmeos, porque ela vai ter alguma informação
que geralmente chega até ela a informação, ou ela busca, ou nas conversas aleatórias com outras pessoas, acaba surgindo esse assunto. Foi pegar um cafezinho, estavam cochichando, ela ouviu, tava lá pegando café, que culpa eu tenho? Já absorveu essa informação. Opa, já fica no radar. Ela já olha para a pessoa, ela não veio mesmo trabalhar, né? Entendi. Deixa. Aí depois liga o telefone, ela atende, aí o chefe tá meio bravo com a pessoa. Opa, não veio, o chefe tá bravo, na cozinha falando isso, opa, aí vai ligando os pontos, entendeu? A pessoa com ascendente em Gêmeos, ela vai juntando informação. Precisou saber, liga para a pessoa de Gêmeos que ela vai ter a informação certamente. Se ela não tiver, mais ninguém tem. Absorve conhecimento tão facilmente que essas pessoas, inclusive numa fase positiva, elas podem ser grandes professores ou professoras, mestres, né? Afinal, aprende tanto, absorve tanto, que tem ainda também essa facilidade de compartilhar, de passar para frente. Então tem esse arquétipo muito forte para o aprendizado e para a área acadêmica. A aparência é uma questão delicada, porque como eu disse para vocês, depende de vários aspectos, assim como Mercúrio, alguns outros planetas ali, fazendo relação com o ascendente, é complexo, é muito mais amplo do que dizer, a pessoa é assim, assim, assado. No geral, pessoas com ascendente em Gêmeos, elas têm uma tendência a ser mais magras, mais altas, mais esguias mesmo, e têm os olhos vivos, muito vibrantes, que é essa coisa de curiosidade para poder aprender tudo, como se fosse uma criança mesmo bem quieta. Mas, como eu disse, isso pode mudar, não é uma regra. Tudo depende do seu mapa, das energias que estão ali nele. Se você tem um ascendente em Gêmeos, automaticamente você tem um descendente, que é a casa 7, em Sagitário. Se o ascendente é a sua postura, quem você é, em toda aquela questão ali de identidade, na casa 7 é o oposto disso. Fala do outro, aquela pessoa que você atrai, que você se interessa, tem a ver com os relacionamentos mais duradouros, as uniões, parcerias. Então, numa forma relacional mais intensa, uma união estável, um casamento, a gente olha para a casa 7. A casa 5 tem a ver com namoros, com ficar, sabe? Coisas mais leves, mais pontuais. Já a casa 7 é um relacionamento, é uma coisa mais intensa, mais sólida, sabe? Com mais estrutura. Então, a casa 7 fala do perfil de personalidade do parceiro que vocês acabam atraindo. Ou seja, alguém que tem uma vibe, que tem um arquétipo bastante sagitariano. Então, a gente pode listar pessoas otimistas, pessoas que têm um alto astral, pessoas que são, sabe, comunicativas, que têm uma energia mesmo vibrante, de fogo, de expansão, de conhecimento, afinal tem Júpiter ali que rege o signo de Sagitário. Muitas questões que são bem parecidas, inclusive, com o próprio signo, né, de Gêmeos. A mente da pessoa com ascendente em Gêmeos, ela, apesar de lidar com tudo isso, ela pode ficar confusa, ela pode ter muita dúvida de para onde eu vou e tudo mais, normal essa dualidade. A pessoa às vezes não sabe lidar com isso e acaba escolhendo um pouco de tudo ou não tem foco. Então, como eu disse para vocês, Sagitário ajuda a dar essa firmeza. Ele fala, não, vamos uma coisa de cada vez, desacelera um pouco. E aí, a pessoa com ascendente em Gêmeos começa a praticar esse ascendente de uma forma mais harmoniosa. Por quê? Se no ascendente, o signo que estava nascendo no dia do seu nascimento estava ali emergindo, brilhante, no oposto a gente tem a sombra, que é o descendente. Então, todos os aspectos desarmoniosos de um ascendente, a gente analisa muito o oposto, o signo oposto. Por quê? Traz ali informações para poder equilibrar essa energia e vice-versa. Lembra que eu falei para vocês sobre tudo é duplo, tudo tem seus dois polos, e eles estão ali com a mesma natureza, eles possuem a mesma natureza, a diferença é de grau? Pois é. Quando a gente pensa no eixo Sagitário e Gêmeos, eles possuem uma natureza igual, só que a diferença é de grau. Um é mais expansivo, no sentido de 1 milhão de possibilidades, e a minha forma de viver é essa, e o outro também é expansivo, só que com mais direcionamento, com mais foco, com mais perseverança também em alguns temas. Então, são dois lados da mesma moeda. Por isso que são opostos e complementares. Vocês estão vendo como o Yin e Yang, lei hermética de polaridade, dualidade, tudo isso se encaixa? Pois é, a lógica é bem essa. Enfim, gente, eu espero que eu tenha iluminado um pouquinho a mente de vocês em relação ao ascendente em Gêmeos. Tem, com certeza, muitos conteúdos que a gente acaba deixando de fora, caso contrário, seria aqui um documentário enorme sobre o ascendente em Gêmeos. Mas o que eu posso dizer para vocês é isso.
Cuidado com os excessos, cuidado com o que é dito, porque a palavra tem poder, uma vez dita ela não volta mais. Tem informações que é bom a gente guardar pra gente, até para que a gente não fique com aquele sentimento do tipo, nossa, eu não devia ter falado isso, me expus de um jeito desnecessário. Você que tem um ascendente em Gêmeos já deve ter passado por isso algumas vezes. Eu passo, e olha que eu nem tenho tantos Gêmeos assim no mapa, imagina vocês. Enfim, espero que eu tenha ajudado vocês a se conhecerem um pouco melhor. Espero que eu não tenha feito vocês ficarem mais confusos em relação ao signo de Gêmeos, mas eu acredito que não, porque vocês têm essa maleabilidade para poder entender o que é abstrato, então isso é muito importante. É um vídeo direcionado muito para vocês também, né? Ou para quem tem outro aspecto em Gêmeos e está curioso para entender como que é esse arquétipo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, também comentar aqui o que você achou, comente aqui aonde está o seu Mercúrio para a gente poder, né, perceber essas diferenças de ascendente, essas diferenças de expressão do ascendente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Ah, e se inscreva também, é importante. Então é isso, até a próxima, tchau!